Atenção para uma bomba no caso Vitória, uma verdadeira reviravolta. A polícia de São Paulo acaba de formar uma teoria que pode ser definitiva para entender a motivação do caso Vitória. Minha gente, a polícia de São Paulo trabalha agora com uma nova tese que, se confirmada for, por enquanto ela substitui as anteriores. São várias que estão na mesa dos delegados, mas nesse momento essa tese passa a ganhar força. Michael, Daniel e Vinícius. São 3 nomes que você conheceu, 3 nomes que você está acostumado a acompanhar aqui na nossa página, mas que nesse momento, pelo menos, Gustavo Vinícius e Daniel estão perdendo força na investigação. O que isso significa? Que as suspeitas que estavam recaindo em cima desses 2 foram diminuídas drasticamente nas últimas horas. E a resposta está justamente no celular de Michael, o único preso dessa história toda, o único rapaz que tem provas substanciais que fizeram com que a justiça decretasse a sua prisão temporária, que por sinal daqui a pouco precisa ser renovada, né, de 30 dias. Pois bem, minha gente, o que a polícia descobriu? Que no celular do Michael, ele que havia dito não ter acesso a redes sociais, ser desligado a redes sociais, não ter perfil em redes sociais, a polícia descobriu que Michael usaria um perfil fake para stalkear a menina Vitória. E isso estaria acontecendo desde agosto do ano passado, ou seja, há 8 meses, pelo menos, é o que os investigadores conseguiram levantar até agora. O Michael estava stalkeando a Vitória. O que isso significa? Stalkear é seguir, é invadir a rede social, não no sentido de hacker, mas ter uma obsessão por essa pessoa. O Michael, portanto, poderia ter uma obsessão tão grande contra essa menina que pode não ter dado bola para ele, ou então que ele possa ter feito investidas e essas investidas não foram vistas pela Vitória, algo assim, e ele então pode ter feito a sua última investida pessoalmente no dia do desaparecimento da Vitória e acabou matando. Essa obsessão do Michael por Vitória explicaria, segundo os investigadores, na maldade que foi feita por ela, o ódio que foi feito por ela, pelo Michael, o ódio que foi feito contra ela. Raspar os cabelos, cortar o rosto, cortar digital, facadas no peito, facadas no pescoço, enfim. Toda essa maldade pode ser compreendida pelo fato de alguém que tem obsessão em uma pessoa e não é correspondida e ela se vinga dessa forma. Vocês se lembram que no dia do sumiço da Vitória, o Michael tirou a esposa dele de casa, ainda numa história que precisa ser melhor contada, e ele estaria sozinho dentro de casa. Teria ele levado a Vitória até lá e ela então rechaçado as tentativas, ou então durante a conversa com a Vitória, se é que houve algum tipo de conversa, né, ou se ele foi violento desde o início, se é que a suspeita contra ele for confirmada, e a conversa pode ter andado por algo que incomodou a Vitória, e ela então foi mais dura com o Michael e acabou pagando com a própria morte, não sei. Isso são coisas que a investigação vai nos dizer. O fato é que estamos falando de uma vítima perseguida pelo Michael desde agosto de 2024. As informações foram passadas agora há pouco no SBT Brasil. E com essa perseguição, o Michael então esperou 8 meses o momento exato de agir. E esse momento exato de agir pode ter sido no dia do sumiço da Vitória. O Michael também teria dentro do celular dele fotos de outras meninas, mais ou menos com a mesma idade da Vitória, mais ou menos com o mesmo estilo da Vitória, mesma cor de cabelo, mesma estatura, mesmo tipo de corpo, o que pode indicar uma verdadeira obsessão por ela, e essa obsessão ter terminado dessa maneira tão trágica. Se isso for confirmado, essa tese que nesse momento ganha força na investigação indica que o Michael teria agido sozinho. Teria abordado a menina, teria levado a menina até a casa dele, teria depois matado a menina, levado o corpo até esse lugar, levado as ferramentas até aquela mata para tentar esconder o corpo. Olha, eu sinceramente acho que a tese da obsessão é uma tese muito plausível. A morte dela poderia ser explicada ali, né, a forma violenta
que a menina foi morta pode explicar o ato de uma pessoa que seja um stalker, que tenha essa obsessão. Stalker, diga-se de passagem, já é crime há algum tempo aqui no Brasil, mas eu, sinceramente, não acredito que a Vitória, que por sinal era seguidora aqui do Bate Notícias, descobri hoje vendo o Instagram da Vitória, eu não acho que ele conseguiria fazer tudo isso sozinho. Acho que, imagino eu, tese, alguém ajudou a levar a Vitória até o Michael, alguém de confiança da Vitória, e acho também que alguém teria ajudado a desovar o corpo da Vitória. O corpo é pesado, fazer tudo isso sem muito barulho, limpar a casa toda, se é que foi ele, né? Com rapidez, acho que sozinho seria difícil. Pois é, se de fato houve, prestem atenção, agora a gente entra num novo raciocínio. Se de fato ele era um obsessivo pela menina Vitória e ele era apaixonado por ela e teve algumas investidas dele na menina Vitória e ela negou, explica todo o ódio e toda a crueldade que foi feita nesse caso. Se for confirmado que ela rejeitou ele, que ele tentou fazer alguma coisa com ela, tentou namorar com ela, vamos dizer assim, explica toda a maldade. Agora, há algumas dúvidas, como o próprio Luiz Bate coloca pra gente aqui, em relação a ele fazer tudo isso sozinho. Porque, inclusive, hoje mesmo estava conversando aqui com minha esposa, comentando a respeito disso e falei, olha, muito provavelmente, tá, opinião própria aqui, ele deve ter feito a besteira, viu que fez muita besteira, e aí, naquela loucura, chega um amigo ali na casa dele, ou alguém conhecido na casa dele, ou algum parente, vê toda a cena, e aí explica também, se for algum suspeito, algum outro suspeito, explica também porque duas pessoas abusaram, porque aí o amigo chega e vê toda a cena, toda a bagunça e termina aproveitando da situação, e depois os dois dá o desfecho do caso. Porque fazer sozinho todas essas coisas, colocar a menina Vitória, um corpo pesado no carro, enfim, tudo isso seria muito difícil sem que ninguém ao redor conseguisse escutar, principalmente quando a gente sabe que os vizinhos já teriam escutado gritos na casa da menina Vitória. Então, pode ter sim essa obsessão, ele, né, inclusive são provas que a polícia encontrou desde agosto que ele era obcecado por ela, mas ele fez toda a cagada e depois terminou colocando mais gente nisso tudo. E também entra uma outra questão, uma outra linha que precisa ser explicada, uma linha de investigação, que é a respeito da dona Edna. Se a dona Edna ela está praticamente incluída nesse caso, o que explicaria a morte da dona Edna?